Alô, comunidade! Nesse programa, nós vamos falar sobre planejamento e gestão de operações agrícolas, due diligence agrícola e industrial. Vamos falar também sobre as principais áreas de atuação na formação de um canavial. Também vamos falar do famoso CTT, corte, transbordo e transporte. E, lógico, tratos de plantio e colheita de cana. Bora lá? Olá, comunidade! Tudo bem com vocês? Eu sou Edinho Silvestrini e esse é mais um programa Articulando. E claro, estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. E dessa vez, nosso convidado especial é diretor da Datagro Alta Performance, o senhor Paulo Castilho. Ele que tem vasta experiência na área agrícola do setor sucroenergético. Paulo, seja muito bem-vindo à Strix One. Obrigado, Edinho. Obrigado. É um prazer estar com vocês. É uma oportunidade para a Datagro Alta Performance, mostrar o que faz. E é um prazer estar aqui e poder contribuir com o setor. Conte comigo aí. Muito bom, Paulo. Nós é que agradecemos a tua participação e por ter disponibilizado esse tempo aqui conosco, né? E nós já vamos direto ao assunto para a gente tentar aproveitar ao máximo o programa de hoje. Tem bastante coisa para a gente conversar aqui. E, para começar, eu gostaria que você, Paulo, contasse um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira, para o pessoal que nos assiste, né, para o pessoal te conhecer um pouco mais e falar um pouquinho da tua contribuição para o setor sucroenergético. Beleza. Edinho, eu sou nascido em Ribeirão, né, nasci em Ribeirão e fui criado em Catanduva. Então, eu tinha aquele cheiro de vinhaça nas cidades o tempo todo. Então, a gente é do meio rural, né? Então a vida toda eu vivi nesse meio, principalmente canavieiro, e quando era garoto acompanhei algumas montagens do Proálcool, né? Com os primos, os tios meus, a gente ia nos projetos, né? Foi uma época muito boa, na década de 80, a usina Itajubi, a Pagrisa, acompanhei a montagem, então são usinas que estão aí operando até hoje, e esse começo me trilhou para a carreira de agronomia que eu fiz na ESAL, na UFLA, e logo que eu me formei eu já comecei a trabalhar no setor. Então, comecei na Itajubi, na própria Itajubi e na São Domingos, cuidando de muda, né, que é o nós vamos ver aí no caminho, muda de cana, né, viveiro, muda, que é a base, né, a base das coisas. Então, eu comecei com isso, eu passei 13 anos na São Domingos, saí como diretor agrícola da São Domingos, que é uma usina muito boa, que tem em Catanduva, e de lá eu tive muita oportunidade de crescimento dentro dessa empresa, fiz cursos, né? A gente não pode nunca parar de estudar, então fiz curso de administração rural, MBA, gestão empresarial, e a partir dessa experiência inicial na São Domingos, eu tive a oportunidade de vir para a usina Santa Elisa, na época a Companhia Energética Santa Elisa, que é uma baita empresa, uma grande usina, trabalhei 9 anos lá, e lá a gente teve condição de crescer muito, né, tanto profissionalmente como em conhecimento, e nessa empresa a gente criou 5 outras empresas, ou 5 outras usinas, que a gente chama de Greenfield, né, saímos do zero, com 5 usinas, todas elas estão aí trabalhando, e uma série de outras que as crises aí impediram de continuar, mas foi uma época muito boa de crescimento. E em 2009 eu comecei a trabalhar para o Dr. Plínio informalmente no começo, a gente estava se conhecendo ali, não conhecia direito ele, e em 2010 nós formalizamos isso e eu abri um escritório de consultoria aqui em Ribeirão Preto, que é o Datagro Alta Performance, que é o assunto de hoje aí, né? Esse escritório, então eu estou há 12 anos com esse escritório aqui em Ribeirão, onde a gente atua aí dando suporte às operações agroindustriais da Datagro, né? Que é uma empresa com várias unidades de negócio, e esse escritório de Ribeirão Preto é apenas um deles. São 12 unidades de negócio, tem negócio no porto, negócio em consultoria, a suporte a governos, a parte de exportação. Então,
Um dos escritórios é o que eu sou sócio, que é aqui de Ribeirão, e, de novo, é responsável pela parte operacional agroindustrial da Datagro. Então, essa é a minha experiência. Excelente, viu, Paulo? Muito bom, deu para ver que tem bastante bagagem e vai contribuir muito com a gente aí, para a gente entender alguns conceitos aí da área agrícola, não tenho dúvida, viu, Paulo? Vamos lá. E Paulo que é de Catanduva, né? Da região da Grande Pindorama ali, né? A gente depende muito dali. Legal. A Grande Pindorama. Tem um amigo nosso, que é o Pedro Salvador, trabalhou muito tempo na Colombo, trabalhou na Fermentec, Uhum. e ele sempre falava, eu sou Pindorama ali, a região da Grande Pindorama ali, que faz parte de Catanduva e outras cidades da adjacências. Muito bom. E temos também o André da Fermentec, que trabalha com a gente, que é de Catanduva aí. Terrinha boa, né, Paulo? Boa. Acho que o Pedro é da minha época da São Domingos, viu? Ele trabalhou junto, é verdade, ele trabalhou na São Domingos também. Mas isso faz 1 milhão de anos, gente. Vocês não fazem ideia. Você nem citou a São Domingos. Então, para você ver. Muito bom. Eu lembro que ele foi para Colombo, depois então ele estava na Fermentec. É isso aí. É um mundo grande, né, o canavieiro, mas não é tão grande assim. As pessoas circulam um pouco aí. Com certeza. Paulo, muito obrigado, viu? Deu para entender bem aí essa questão da tua trajetória. E a gente já vai começar falando dessa questão de gestão, né? A gente sabe que lidar com essa questão de planejamento, gestão é algo importante, principalmente nessa questão do setor sucroenergético, né? E nesse sentido, a gente gostaria de entender um pouco mais o que é efetivamente o due diligence agrícola e como que ele funciona, os pilares, né? Que a gente tem para levar para o pessoal que está nos assistindo. A due diligence é uma ferramenta, né, muito importante que a gente é usada, né, uma ferramenta muito importante para conhecer a empresa que a gente está entrando, né. Normalmente ela é pedida por um interessado que está interessado em comprar a empresa ou por uma nova administração que assumiu a empresa, alguém que não conhece direito a empresa e, como o nome disse, é uma diligência de duas mãos, né? Ela é feita com o lado da empresa e com o seu lado, onde nós vamos conhecer os dados, conhecer a empresa profundamente. Então, a due diligence, ela é o pontapé inicial, né? Quando você vai começar qualquer coisa, você precisa saber o que você tem na mão, né? E é quando a gente toma o contato com os dados da própria empresa e, através de análise e conhecimento que a gente tem aí com as equipes, né, a gente analisa tudo isso aí e forma uma ideia e, principalmente, a gente levanta o potencial dessa empresa, porque ela pode não estar legal naquele momento, mas ela tem um potencial fantástico. Então, muitas vezes as empresas se perdem no caminho, no que elas têm de bom, e a gente retoma isso com uma due diligence bem feita, com um trabalho bem feito de análise, né? E a Datagro Alta Performance faz muito isso. E a gente, na verdade, avalia como a empresa está gerindo o negócio dela. E propõe soluções, evidentemente. E a gente pode ou não continuar. Então, é uma ferramenta que ela tem começo, meio e fim, curta. Você faz por um período de 6 meses, sei lá, 3 meses, você faz uma due diligence, e aí você entrega o material para o interessado, né? E é claro que a gente pode continuar, se o interessado quiser, para resolver os problemas que nós mesmos encontramos, e a própria empresa diz que tem, enfim. Então, é o pontapé inicial de um trabalho, né, de longo prazo, e principalmente a gente verifica o potencial daquela região, daquela área de produção, o que ela tem envolvida, se tem como crescer, se não tem, as máquinas se estão em ordem. Então, faz uma radiografia. É uma radiografia. Entendi, Paulo. Muito bom. A gente falou, então, dessa questão do diligence da área agrícola, né? E eu queria entender um pouco mais como esse modelo funciona, né? Tanto para a agrícola, Paulo, como também para a questão da indústria como um todo, né? Você falou de forma bem geral, mas, assim, entrando um pouco mais especificamente em indústria agrícola, como que a gente... quais são os passos para a gente realizar a due diligence? Na indústria é praticamente a mesma coisa, é um pouco mais fácil,
no sentido de que a indústria ela está num cercadinho, né? Então você consegue analisar os dados da indústria pelos boletins de produção, pela relação de equipamentos que tem, né, pelas capacidades desse equipamento. Então, são todas as informações que você pede ou pega da indústria, da empresa, né? Então, você tem uma empresa, ela tem esses dados, né? Então, ela tem o dado de quanto que ela extrai, né, numa moagem, ela tem o dado de qual é o preparo, o índice de preparo, ela tem o consumo de eletrodo, né, pela moenda, ela tem o mix de produção. Tudo são dados comuns na empresa, né? Então, todas as empresas sucroalcooleiras hoje têm esses dados, algumas mais organizadas, outras menos, outras com os relatórios mais bem feitos. O fato é, com o que tem, o dado que a gente tem, que a gente consegue levantar, a gente cria o ponto que aquela empresa está. Então, se eu pego uma empresa, eu faço uma análise industrial, uma due diligence industrial, e eu chego à conclusão que aquela empresa tem uma capacidade de moagem de 2 milhões de toneladas, com aqueles equipamentos, com qualidade, e ela está moendo 1,5 milhão, ela tem um espaço de crescimento, né? Então, esse espaço de crescimento tem que ser explorado, porque é ele que vai dar equilíbrio ao negócio. Então, a due diligence, ela é isso, ela é o marco inicial, tanto para a agrícola como para a indústria. A indústria, como eu falei, é um pouquinho mais simples de pegar os dados, porque são dados mais... A indústria é um pouco mais organizada que a agrícola em geral, e ela tem mais esses dados, ela já tem laboratório, porque senão ela não funcionaria, né? Uma indústria muito mal tocada, ela não existe mais, né? Ela não existe. Então, as empresas hoje em dia, elas têm esses dados, o que a gente faz é refinar, e com o equipamento que ela tem, a capacidade dos evaporadores, das moendas, das fábricas, enfim, da destilaria, se fermenta, se é fermentação contínua, se é embatelada, se está aberta, se não está aberta, se recupera CO2, se não recupera. Então, a gente faz uma série de verificações na due diligence. Então, nesse período aí de 2 meses, 3 meses, e o output, a saída dessa análise é se existe a possibilidade de entregar um pouco mais com o que ela tem, ou se ela está entregando corretamente, e ali então você tem que fazer as tuas contas de investimento em cima do que você levantou de fato, né? E se com algum equipamento adicional você pode melhorar essa capacidade dela, né? Então, da mesma forma, aí nós vamos para... Então, tem uma moagem lá, como eu citei, por exemplo, 2 milhões de toneladas, e ela está moendo 1,5 milhão, aí nós vamos para o lado do agrícola. Ok, que aí a resposta da due diligence agrícola. A área, a região, tem potencial para atender? Tem terra? Está ocupada essa terra? Está com quem? A que custo? Né? É difícil a competição? Não é difícil? São todas pontuações que você vai fazendo para falar, olha, essa empresa, neste local, tem condição de acrescentar, no caso, 500 mil toneladas de moagem, fazendo isso, seja aumentando a área, seja aumentando a produtividade da área que já tem. Então, a produtividade da área que já tem também sai na due diligence, de acordo com o teu ambiente de produção, né? É uma coisa conhecida do setor aí, as empresas têm a capacidade que aquela região, aquela localização tem de fornecer, de produzir cana, no caso cana. Então, você compara, olha, aqui tem uma capacidade pelo clima, pelo solo, pelo trato que você tem colocado de produzir uma média de, por exemplo, de 90 toneladas de cana por hectare, e você está com 70. Então tem um gap de 20. Aí você faz a conta, esse gap de 20, se eu cobrir, eu já dá as 500 mil toneladas, ou chega próximo. O que eu preciso fazer para cobrir esse gap? Melhorar a adubação, fazer na hora certa, ter mais máquina. Geralmente as pessoas pecam no dimensionamento de gente, que é uma coisa impressionante, né? O cara tem uma usina, tem um monte de coisa e deixa de ter um trator para fazer uma adubação na hora certa. Vai fazer quando libera o trator daqui 3 meses. E a planta, né? Diferente da planilha,
né, que muita gente faz conta em planilha e tal. A planta, ela não obedece planilha, a planta obedece clima. Então, precisa ser antes da chuva, precisa ser depois da chuva, precisa ser no dia certo, precisa ser... Então, cada coisa, cada ação, aplicação de herbicida, adubação, ela tem um momento certo de fazer. Quando eu colho, tantos dias depois eu tenho que fazer tal coisa. Quando eu planto, tantos dias depois. Então, não adianta o cara vir com todo o adubo, por exemplo, que ele não adubou nada no ano inteiro em novembro. Não adianta. Não adianta, é melhor não fazer. Então, muita empresa acontece isso. Por quê? Porque tem pressão financeira, o cara não compra o adubo, o comprador demora a entregar. Então, tudo isso aí a gente avalia na due diligence. Olha, você tem um problema de suprimentos. Teu suprimento, você está comprando, você está gastando, você está aplicando na hora errada. É comum isso aí. Comum, muito comum. Então, isso a gente pega na due diligence também. Então, tudo isso faz parte da correção desse problema para aquela empresa atingir a excelência, né? Então, como eu disse no primeiro ponto que você perguntou, né, da due diligence agrícola, ele é o pontapé inicial, não tem jeito, eu preciso conhecer e preciso saber o meu potencial, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é errado. Então, você tem que saber o teu potencial e aí você vai em busca dele. Com o quê? Com as ferramentas que o mercado tem, né? Muito bom, Paulo, super claro, viu? Em resumo aí, due diligence vai ajudar a gente conhecer o cenário da planta, da indústria que ela vai ser realizada e, logicamente, que o objetivo final é atingir a otimização daquela planta, seja na questão de atender às necessidades do parque industrial com mais cana ou não, nesse exemplo que você citou, ou o contrário também acredito que possa acontecer, né? Investir na indústria para conseguir processar aquela cana que a unidade talvez já tenha, né? Ou seja, a gente buscar esse equilíbrio indústria agrícola e otimizar as operações, né? Exatamente. Muito bom, Paulo. E o momento de fazê-la, geralmente é quando tem uma mudança na administração, seja por aquisição, seja por interesse em aquisição, ou seja pela mudança em si do próprio gestor, né? Ele precisa conhecer aquilo lá. Legal, excelente, viu? Paulo, agora eu gostaria de entrar um pouquinho mais em detalhes, né? Como a gente comentou no início, a gente fala um pouquinho dessa questão da agrícola do setor sucroenergético, né? Eu gostaria de abordar em mais detalhes algumas questões relacionadas às operações agrícolas, ou seja, as principais áreas de atuação, por exemplo, pensando na formação de um canavial, enfim, gostaria de conhecer um pouco mais desse setor aí, agrícola do sucroenergético, aí que a gente está há tanto tempo prometendo para o pessoal que acompanha aqui o programa Articulando. Então, Edinho, por isso que eu dei risada quando eu falei como é que eu comecei a trabalhar, né? A formação do canavial, né? Como é que eu tenho excelência numa cana, né? Ela nasce no viveiro, ela nasce na tua muda, ela nasce no teu cuidado com o planejamento. E aí você tem uma conta de trás para frente para fazer. Então, se eu tenho um tamanho de usina, se eu tenho recurso, se eu tenho dinheiro, crédito, para ter um tamanho, eu tenho que perseguir aquele tamanho na minha excelência. E é de trás para frente. Se eu vou moer 1 milhão de toneladas, eu tenho que formar meu canavial de trás para frente. Quanto eu preciso ter de uma formação inicial excelente? Então, eu tenho que bolar meu canavial, pensar ele 5, 10, 15 anos, mas trazer ele para hoje. Então, o que eu vou ter colhendo com excelência daqui 3, 4 anos? Nasce no viveiro, nasce na muda de boa qualidade, nasce no cuidado com o plantio. Eu estou falando isso, parece simples, mas o que a gente vê por aí não é isso. O pessoal é relapso no cuidado. Então, não tem mágica, não tem nada da NASA aqui. É claro que tem equipamentos que te facilitam isso. Essas tecnologias de GPS, de adubação localizada, de agricultura de precisão, ajuda. Mas não adianta nada se você não tiver uma base bem feita. A base bem feita é o que está pondo, por que está pondo e com carinho, com cuidado. Então, o preparo do solo é o principal momento, né? Você está preparando a tua base por 5, 6, 7 anos. E você não pode errar ali.
Porque se você errar ali, você carrega um erro por 7, 8 anos. E é onde a maioria das empresas erra, né? Então você tem que fazer o planejamento dessas operações de forma a colocar o teu potencial máximo nelas. E não adianta falar, eu consigo plantar 1.000 e quero plantar 2.000. Você não vai fazer bem feito. Então é 1.000 bem feito. Então, você tem que saber exatamente o teu tamanho, quanto você consegue ter, né, de tamanho, como empresa, como crédito, como tudo. Então, às vezes é melhor eu moer menos com qualidade do que fazer volume, né? É commodity, tá? A gente sabe que o volume é importante, mas tem um mínimo de qualidade que precisa ter. E a qualidade nasce, né, nas variedades de cana, no teu planejamento, no cuidado no plantio. Então, por exemplo, não pode ter torrão. Vou plantar manual porque brota mais do que o mecânico. Não é o manual ou o mecânico, é o preparo do solo que foi feito. Você tem que fazer o preparo do solo adequado, né? Você tem que plantar com umidade adequada. A turma estava plantando, nós estamos numa maior seca dos últimos 90 anos, tinha gente plantando canas, usina boa, por aí, até mês atrás. Então, não tem cabimento isso aí. Então, essa cana, ela vai nascer falhada, essa cana não vai dar um bom canavial. Então, tudo que você faz para formar o canavial, você precisa fazer com carinho diferenciado. Você tem que preparar essa terra na hora certa. Parece fácil falar, mas não é fácil, porque você tem que colher, aí tem o fornecedor de cana que quer que colhe a dele primeiro, mas se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então é difícil, mas é planejável e você tem que fazer. E é melhor, às vezes, não plantar do que plantar errado, porque você vai carregar um erro por 7, 8 anos. E se ao passo você evitar o plantio numa hora errada, você erra um ano, né? Você errou, perdeu aquele ano. Então, tem que pesar muito bem isso aí. Para não acontecer erro, você tem que ter o teu dimensionamento, volto de novo, dimensionamento, teu tamanho, quanto você aguenta. Vou plantar 500 hectares, preciso de 3 tratores, preciso disso, daquilo. Isso precisa estar lá. Não adianta eu falar, vou plantar 500 hectares e não ter equipamento, ou não ter gente, ou não ter o adubo. Então, as coisas têm que estar planejadas e na hora certa. Esse é o maior segredo. Você acertando isso aí, a natureza se encarrega quase que do resto e só se tiver uma coisa muito fora do comum para você errar. Então, as técnicas, elas são simples, elas estão disponíveis. É calcário, é gesso, é passar o herbicida que tem no mercado, aí um monte de herbicida para escolher, usar um aplicador, né, um pulverizador bem regulado, e na hora certa, porque também não adianta pôr o produto na hora errada, como eu já disse. Então, isso aí te leva a 90% de sucesso. Os outros 10% é clima, eu acho que eu falei errado, mas o clima é muito importante, mas você não controla o clima. Do que você controla, 90% é essa parte aí de fazer na hora certa e com um pouquinho mais de capricho, né? É isso. Excelente, Paulo. Show de bola, viu? Para mim está muito claro, né? A gente falou da questão da formação no canavial, você deixou aí várias etapas importantes aí, só relembrando a questão do preparo de solo, variedades de cana, né? Época de plantio, adubação, uso de herbicida e principal deles, o dimensionamento e o planejamento, né? E eu gostei da questão do carinho, né? O carinho e a atenção nas etapas, né? E Edinho, respeitar a natureza. O que as empresas, quando erram porque desrespeitam a natureza. Tem um monte de explicação. Todo mundo arruma explicação para fazer as coisas erradas. Por exemplo, não deu para moer, eu continuo moendo dezembro, janeiro, fevereiro. Está contra a natureza. Você vai destruir teu canavial. Vai demorar 5, 6 anos para recuperar. Aconteceu muito isso. Muito. Não, eu preciso de dinheiro, eu vou moer em fevereiro. Tá, você está fazendo um cheque especial, porque você deixou a cana, você proibiu a cana de crescer. Então você está te custando um juro, que eu vou te falar, é quase 40% do crescimento da cana se dá em fevereiro e março. Se você colhe em março, você perdeu 30%
da tua cana? É um cheque especial com 30% de juro. É isso que o financeiro tem que entender, né? E às vezes é difícil, viu? Às vezes entende, mas às vezes é difícil. Muito bom, Paulo. Excelente, viu? Tá fantástico o programa, viu? Agora a gente vai falar um pouquinho, especificamente, sobre o CTT, corte, transbordo e transporte. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a importância tanto agronômica quanto econômica dessa etapa e como a gente pode otimizar a questão do CTT. Eu ouço muito também, aí a curiosidade minha, já ouvi muito só falar CCT. Tem alguma diferença também? Gostaria que você também abordasse um pouco. Isso aí é interessante a pergunta, vamos lá, vou esclarecer esse pedacinho antes. Da minha época era CCT, porque a gente cortava, carregava com a carregadeira e transportava. Então, CCT. Hoje a gente corta com a colhedora, né, de cana, transborda, então é CT e transporta. Entendi. Então, CTT. Então, a carregadeira de cana, ela sumiu, né? Ela carregava a cana inteira, cortada manualmente. Então, aquelas que tinham aquelas bocas, assim, que iam pegando a cana no chão. Não sei se você já viu isso aí. E ela era uma operação boa, era uma operação legal que a gente fazia, tinha controle, uma carregadeira boa carregava 350, 400 toneladas por dia. Ela tinha toda uma métrica lá de carregadeira. E ela não podia carregar terra, né? Porque ela pegava a cana do chão. E então a gente pagava os caras por qualidade. Então era um modelo que acabou. Hoje não tem mais, praticamente não tem mais colheita manual, só em área muito complicada, mas assim é marginal, é coisa que não vai acontecer mais. E essa operação foi trocada pelo transbordamento, que é a colheita, ela se dá com a máquina, que passa por uma carretinha que chama transbordo, né? Chama transbordo porque ele vai transbordar a carga para o caminhão que vai para fazer o transporte para a usina, porque o caminhão, hoje em dia, são caminhões muito grandes que não entram a gente chama na palhada, né? Não entram no canavial, eles ficam só no carreador. Então, quem entra na palhada é essa carretinha, esse transporte intermediário que a gente chama de transbordo. Então, essa é a diferença, CCT e CTT. Mas é uma coisa semântica, é a mesma coisa, né? É o processo de colheita. E essa pergunta que você fez, esse comentário, a importância agronômica, né, e econômica, tem uma coisa que aconteceu aí nos anos 2000, né, na virada aí de 2000, primeira década do anos 2000, até 2010, que foi a introdução da colheita crua. As usinas paulistas assinaram um protocolo que até 2014 ia parar de queimar cana, tem umas exceções lá, mas, enfim, até 2014 acabava a cana. E aí, como o Brasil é o Brasil, todo mundo deixou para a última hora, com raras e honrosas exceções, que são as vencedoras hoje que a gente vê aí. As usinas não se prepararam para esse momento e começaram a colher cana crua, tudo de uma vez. 2007, 2008, 2009, o cara não tinha nenhuma máquina, passou a ter 10, 15 máquinas colhendo cana. E aí, é um conhecimento, né? Não tem jeito. E aí foi negligenciado, naquele momento, a importância agronômica da colheita. Então, colheu-se de qualquer jeito. E é de qualquer jeito mesmo. E quando você olha o gráfico de TCH, né, a tonelada de cana por hectare, houve um refluiu, o número ele vinha num crescente desde 1500, né, um crescente de TCH, na década de 60 na faixa de 55, na década de 70 na faixa de 70 toneladas, 75, década de 80 bateu as 80 também, no ano 2000 a gente já estava no patamar de 95 toneladas por hectare. Quando eu estava na Santa Elisa, por exemplo, a gente teve esse número, 90, 92, e com o advento da cana crua, mal conduzida, esse TCH foi, por uma série de motivos, ele veio caindo, ele veio, voltou aí a 70, mais ou menos, está aí, não sai disso, né? Está andando de lado. Então, caiu o TCH,
foi uma das únicas culturas, né, a cana foi uma das únicas culturas que voltou, a produtividade voltou, ela andou para trás. Soja foi crescente, arroz crescente, café crescente, a cana andou para trás. Por quê? Porque negligenciou essa palavrinha que você falou, a importância agronômica da colheita. A agronômica da colheita é, de novo, aquela frase minha lá, colher com cuidado, fazer as coisas com cuidado. Foi-se para o canavial com qualquer velocidade, sem prestar atenção em pisoteio, sem prestar atenção em arranquio. Isso que eu estou falando de negativo foi toda a construção do positivo. Então, quando foi corrigindo tudo isso aí, a cana foi voltando para o patamar normal dela. Então, a importância agronômica da colheita é muito grande. Então, eu não posso colher de qualquer jeito. E tinha uma visão, vou falar que nem sei se existe a palavra, tinha uma visão mecanicista da colheita, que era rendimento da máquina. Rendimento da máquina. A máquina tem que colher, e aí de qualquer jeito. Então, destruiu parte do canavial existente, porque as empresas não conheciam os reflexos dessas atitudes mal tomadas, né? E aí, quando a turma acordou, passou 5 anos, né? Então, chegamos em 2014, 2015, um caos na produtividade, e aí a turma começou a entender como é que é esse negócio. As empresas que tinham investido, algumas pode citar, não sei se pode citar, não pode, mas enfim, algumas empresas tinham investido nisso e conheciam, e faziam direitinho. Essas empresas não sofreram TCH baixo, sofreram sim com o clima, sofreram sim com as crises por falta de adubo, mas não por estrago de colheita. O grande estrago foi a mudança do modelo de colheita, de manual queimado para cru, mecânico cru. Tem mudança de adubação, mas essas foram pequenas. O que foi que estragou mesmo foi colher a cana de qualquer jeito, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem uma série de KPIs, né, que são os indicadores chaves de performance, né, que a gente acompanha, e isso tem que acompanhar diariamente, não tem jeito, e não é na sala, é no campo, né, acompanhar diariamente como é que estão tuas perdas, como é que está teu arranquio, como é que está teu pisoteio, como é que está teu rendimento, qual a velocidade você está usando, se está ficando cana para trás, se está estourando, se está ficando toco, se não está ficando toco, porque tudo isso são indicações de qualidade da colheita. E se você faz com qualidade, você não vai ter problema, você pode colher a qualquer velocidade, desde que você tenha qualidade. Você tem que olhar a faquinha, olhar facão, se está afiado, se está regulado, está sincronizado. Então, são coisas, eu estou falando assim, quem não é do ramo pode estranhar, mas são coisas do dia a dia. Mas as pessoas esquecem de fazer. Não fazem ou fazem por partes. Não adianta nada eu fazer um levantamento de perda semanal. Não adianta nada fazer um levantamento de falha depois de 6 meses. Fazer na hora. Na hora. Tá falhando, tá arrancando soqueira. Tem que parar, tem que olhar, tem que ver por quê. Chamar a turma, conversar, mostrar. Tem jeito de fazer certo. Muita gente faz. Aliás, a maioria, né, consegue fazer bem feitinho. E tem os que reclamam, né? Então, o cara reclama, não sei o quê, mas não toma atitude. Então, o nosso papel na Datagro Alta Performance, no caso da gente estar numa empresa dessa, a gente a gente põe a mão na massa. Faz assim, assim, assado, por causa disso. Então, você tem que explicar, tem que mostrar, pegar na mão, mostrar para o cara o que ele está fazendo de errado. Isso é a importância agronômica. E a econômica, nem se fala, porque 30% do custo da cana está na colheita. Mais ou menos nessa ordem. E a colheita é o transporte, que é o caminhão. Então você tem que fazer um transporte, como eu disse, com caminhões grandes hoje, né, para ter uma relação de peso-potência adequada. Então, caminhões grandes, bem carregados, né, bem ocupados, dentro da lei da balança, tudo, mas bem ocupados. Então, no transporte não tem muito o que fazer. É você não ficar batendo cabeça ali com aquela cana em cima do caminhão. Tem que estar uma melhor rota, tal. O despacho, não perder tempo. Então, também são KPIs de transporte. E na colheita, KPIs de consumo de óleo hidráulico, consumo de óleo diesel, consumo de faquinha, facão, rendimento, lógico,
Então a máquina tem que estar bem mantenida, né? Tem que estar com a manutenção em ordem, tem que fazer regulagem semanal do consumo de óleo. Ninguém faz isso aí, ninguém é muito forte, mas pouca gente faz. E é importantíssimo saber se a máquina está com algum desvio. Tem equipamentos na máquina que, se eles estiverem com problema, equipamentos hidráulicos, consomem um absurdo de óleo diesel. E como é commodity, qualquer 0,2 litro de óleo, qualquer usina consome, sei lá, 70, 80 mil litros por dia de óleo. Então, são milhões de litros de óleo que são consumidos numa safra. Então, se você conseguir 0,2, 0,3, e as boas usinas, e a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de trabalhar resolvendo problemas de uma delas aí, tinha um consumo de 1,5 litro por tonelada, 1,40 litro, 1,4, caiu para 0,7, é metade. Pô. Você gastava 100 mil litros por dia, nisso ele está gastando 50 mil litros, é metade, é muita coisa, né? Então, os números bons hoje são 0,7. E você encontra a usina, você trupica em usina aí falando que tá bom 1 litro. Não tá bom. Tá, é um número. Bom é 0,7. Por enquanto, né? Então, tudo isso são os ajustes finos, né? Então, a parte econômica, o único jeito de você economizar dinheiro numa usina pôr rendimento na máquina dela, fazer com cuidado, porque você não pode deixar de colher, não tem como eu não colher, né? Então eu vou colher. Se eu estou colhendo, gastando muito, vai custar caro. Então, importantíssimo colher com KPI na mão, regulagem de motor, também usar peça, não precisa ser original, é peça boa, peça de qualidade, né? Faquinha de qualidade, facão de qualidade, porque senão perde muito tempo, quebra muito, ou estraga a cana, porque ela amaceta, ela gasta muito rápido, o cara não troca a faquinha. Perder cana na colheita é muito fácil se você tiver com a faquinha, que uma faquinha dura 40, 50 horas, dura muito pouco. Se você tiver com a faquinha ruim, ela acaba com o teu canavial. Então, tem que trocar a faquinha, tem que parar, trocar a faquinha. É difícil, mas dá para fazer. Muito bom, Paulo. Bastante detalhinho para a gente se atentar, Pois né? E achei interessante. Cada um desses é uma palestra, né? Legal. Não, a gente vai ter mais um programa para a gente conversar, com toda certeza. Viu? Mas é interessante isso que você trouxe, né? Eu que estou mais relacionado com a área industrial, a gente sentiu muito, além dessa questão do TCH que você trouxe aí, muito, muito impactante com essa questão da forma que a gente começou com a mecanização, né? Meio atropelado, né? A gente, na indústria, sentiu muito, né? Essa questão do aumento de impurezas, por exemplo, né? Vegetal, mineral, essa questão da regulagem do corte de base, do desponte. Levou um certo tempo, né? Essa questão do próprio pisoteio, arranquio de soqueira, enfim, muita coisa aí que acabou chegando para a indústria também, né, Paulo? Você leva tudo aquelas toceiras, vai tudo para moendo. Aí terra não dá cana, né? Exatamente. Quer dizer, a cana melhorou. O que a gente costuma brincar pelos números que a gente vê, né? Melhorou muito microbiologicamente a cana, né? Menos contaminação, a cana chegando mais rápido, menos destrana, tal. Sim. Mas, por outro lado, com mais impureza vegetal, mais impureza mineral. E isso que você falou, o povo está aprendendo, né? A gente vê os dados dos clientes da Fermentec, das últimas safras, uma tendência de queda de impureza mineral, de vegetal, mas assim que foi assustadoramente crescente nesse início de mecanização, né? Foi um absurdo, isso aí foi criminoso até fazer, sabe? Foi uma falta de juízo desse pessoal, porque você tem hoje os índices melhores do que com a colheita queimada. Hoje, as boas usinas colhem com menos impureza crua e menos impureza mineral crua e vegetal crua. Não tem diferença. É até melhor, como você falou. Não tem contaminação. Se a usina parar, você para a colheita. É quase que online, né? Exato. Antes você tinha que juntar a cana para o fim de semana. Na sexta-feira começava o desastre da indústria, lembra? Barracão e tal. A gente tinha um índice que controlava, que era a hora de queima, cara. Quando passava de 48 horas, vixe, vinha boletim de aviso para tudo quanto é lado lá. 48 horas não é nada. Você pôs fogo na cana, colheu, já deu 12 horas. Já deu, é isso aí. Então é duro, velho. Muito bom. Muito bom, Paulo. Está excelente o programa. Última pergunta. E é sempre assim, a gente começa com as perguntinhas mais fáceis e depois vai subindo o nível.
Para a gente fechar essa questão de planejamento e produção aí, de maneira resumida, como realizar um planejamento agronômico e operacional de plantio, trato e colheita de cana? As etapas para a gente planejar tudo isso aí. O que a gente precisa ter em mente? Então, Adinha, mais ou menos é um resumo do que eu falei, né? Assim, não é difícil, mas ele parte da premissa de qual é o tamanho que a empresa quer ter. Então, se eu tenho um tamanho, então eu consigo fazer um planejamento para atender aquele tamanho. O que não pode, o que a agricultura não suporta é assim, vai, não vai, vai, não vai. Então, nós temos que ter uma clareza muito grande da capacidade de produção da tua planta, né, de moagem principalmente, no tempo. Né? Então, não precisa ser estático isso aí. Ó, eu tenho para 2022, a minha moagem é tanto, 2023 pode ser outra, mas eu tenho que ter no tempo, né, o número mais próximo possível que a empresa quer e pode. Porque uma coisa é eu querer, outra coisa é eu poder. Não adianta eu querer cana e não ter condição de processar, não ter condição de ter essa cana, seja própria ou de fornecedor, fazer na louca, fazer sem contrato, sair no spot, que é o que a gente vê hoje em dia. A turma está só no spot. Então compra a cana, aí um toma a cana do outro. Isso não faz o menor sentido. Então, quanto que a empresa quer ter de cana, quanto ela pode ter de cana, te dá o primeiro drive do negócio, que é o tamanho do canavial estável. Estável a partir de 5 anos. Então, dali você faz uma conta de trás para frente. Quanto eu tenho que plantar por ano, ou em cada ano. Quando eu sei quanto eu tenho que plantar, eu sei quantos tratores, quantos sulcadores ou plantadoras eu preciso. Então, eu sei quanto tratorista, quantos turnos eu vou precisar, né, de tratorista. Eu sei quantos comboios eu vou precisar. Então, a partir desse número, eu faço o meu dimensionamento da frota para atender esse plantio. Plantado está, colhido está, essa mesma área é tratada. Então, seja com vinhaça, seja com adubo. Então, tudo isso, todo esse canavial te dá o que você tem que dimensionar para atendê-lo. Então, se eu vou fazer a área com vinhaça, então eu preciso de X caminhões, né? Tantos caminhões por hectare, tantos hectares por dia. É tudo matemática. Então, você vai fazendo as contas, faz o teu planejamento de equipamento. Então, você vai alugar, você vai comprar, você vai terceirizar, aí é modelo de negócio. Então, isso não importa nesse momento. Eu faço planejamento, eu vou precisar de 10 caminhões. 10 caminhões. Não importa se é meu, se é do Zé, se é alugado, ou se é de terceiro. Então, porque aí é econômico. Aí o financeiro pode escolher. Mas ele precisa me dar os 10. E esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. No planejamento, eu preciso ter minhas coisas. Aí eu preciso ter, então, em cada fase, eu vou plantar de março ou de fevereiro, né? De fevereiro a abril, tantos hectares por dia, tantos hectares por mês. Então, naquele mês, eu preciso ter 10 dias antes o adubo, o herbicida. Eu tenho que estar com os tratores prontos, eu tenho que estar com as coisas reguladas, eu tenho que estar tudo. Então, isso puxa para a oficina. A oficina própria é terceiro. Então, eu tenho que estar arrumado, né? Porque é um ano após o outro, né? Então, tem que estar tudo consertado. Então, tudo isso cai numa mesa, cai numa planilhona lá, que você tem que ir fazendo um ajuste fino dessas coisas. Mas, de novo, volta no tamanho que eu quero a empresa. Isso é essencial. Né? Tem terra, tem espaço, tem gente. Tem usina que não tem gente. Como é que faz? Levar gente. Então, ela não vai chegar a moer o que ela sonhou, né? Muita gente sonhou aí, moer o mundo de cana, porque não tem gente. Ela vai fazer casa para esse povo, vai fazer uma cidade. Isso foi falha de planejamento. Né? Você tem que levar. Se você não tem gente, você tem que levar. Quando você tem que levar, o cara esquece que quem foi, ele vai, mas ele quer voltar. Então não adianta, você tem que formar lá. Então você está no Mato Grosso, você está
Maranhão, não adianta levar paulista para fazer, pode para quebrar um galho, mas você tem que formar, então é uma coisa de longo prazo, você tem que fazer planejado, de novo, né? O principal do planejamento é que tamanho que você consegue ter, que tamanho que você pode ter e se tem o recurso. Se tiver essa resposta, você faz um planejamento, não fura nada, né? Então você vai na necessidade do que a tua empresa quer, sem excesso, sem falta. O que acontece? O cara planeja mal, e aí chega lá tem um plantio aqui de, sei lá, 3 mil hectares. Chega em março, quanto plantou, Mané? Plantou 500. Putz, falta 2.500. Cara, não vai dar, em abril eu não consigo plantar. Não, então vai, traz gente. Aí começa a fazer bobagem. Aí eu trouxe gente para plantar, mas não trouxe trator para gradear. Trouxe trator para gradear, mas não trouxe trator para sulcar. Sulcou, não plantou. Plantou, não cobriu. Sabe? Vira uma coisa de louco. E aí você começa a fazer as bobagens que a turma andou fazendo aí. Um crescimento sem planejamento. Então, o que precisa? Precisa saber exatamente quanto você consegue fazer e fazer bem feito isso aí. O resto, que você conseguir fazer a mais é lucro. Né? Você tem que fazer o dentro da cartilha, porque senão não produz. Você vê a soja, a gente acompanha plantio de soja. A soja, você não pode errar um dia, você não pode errar uma hora numa aplicação. É muito mais difícil, porque a soja tem um períodozinho lá que você tem para plantar de 60 dias. Você perdeu aquilo lá, acabou, você perdeu um ano. A cana, como ela é gramínea e tal, ela aceita um desaforo que engana as pessoas. Ela aceita porque ela vai brotar, ela vai nascer, mas ela não vai produzir o máximo potencial. A soja, o Brasil está batendo, né? Batendo aí o exterior, todo mundo, por quê? Porque é no mínimo detalhe. E a cana tem que evoluir para isso, é mínimo detalhe. Não posso perder um dia, não posso fazer um plantio com um torrão, não posso fazer nada, tem que ser tudo certinho, by the book. Aí, é simples, mas é difícil, né? Muito bom, Paulo, viu? Tá fantástico. Mais claro, Paulo, impossível. Tá muito bom. Parabéns. Né? O pessoal que está nos assistindo aí já percebeu que o assunto pode ir mais longe, né? Como já temos um bom tempo de programa, a gente vai deixar para um próximo capítulo e a gente aguarda vocês aqui nesse mesmo bate-canal, beleza? E não deixe, pessoal, de acompanhar o nosso próximo programa com o Paulo Castilho, estará de volta aqui conosco. Paulo, muito obrigado, muita gratidão por todos os ensinamentos que você trouxe aqui para a gente hoje, viu? Adinho, é um prazer estar com vocês. Eu acho que é uma obrigação nossa, né? Como profissional, eu fiz uma escola pública, eu vim de Lavras, né? Federal de Lavras. A gente tem essa consciência de compartilhar conhecimento e trocar ideia com o pessoal aí. Estamos sempre à disposição e o meu contato aí fica disponível para todos. Eu que agradeço. Gratidão a todos, gratidão, Paulo. Pessoal, é isso aí. Até o próximo programa Articulando. Até mais. Tchau, tchau.